Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Israelson, Subirelson. Jesus tinha 12 discípulos e hoje eu vou responder 12 perguntas. Letícia Iada, como você faz para manter o seu relacionamento com Deus e como não pensar em desistir? Bom, se mantém o relacionamento com Deus botando lenha na fogueira. Pensa assim, nos seus relacionamentos terrenos, se você não investir, a amizade não vai crescer, certo? Se você não investir, o relacionamento não vai andar, certo? Eu gosto de ficar em casa, às vezes eu não tenho muita vontade de sair, mas muitas vezes meus amigos queriam ir no cinema. E às vezes eu dizia não, porque eu não queria ir, mas passava 2, 3 semanas e eles continuavam me convidando. Aí na terceira semana eu sabia que eu precisava ir, porque senão eu perdia a amizade. Porque às vezes no relacionamento você precisa fazer coisas que você não quer, coisas que você não gosta, pra manter o relacionamento que vale a pena. É a mesma coisa com Deus, tem que botar lenha na fogueira. Mesmo se não gosta de orar, mesmo se não gosta de ler a Bíblia, tem que fazer. Tem que experimentar relacionamento com Deus e assim, né, se mantém vivo, se mantém queimando o relacionamento, assim como qualquer outro relacionamento, com exceção de que esse é mais importante. E eu não sei como faz para não pensar em desistir, mas eu sei como faz para não desistir. Só decidir, é só continuar. E quanto mais você experimenta em Deus, mais você vai querer. Então, o negócio é se jogar. Black Rose, como vencer o orgulho? Quebrando o orgulho. Então, às vezes vai precisar quebrar a cara. Provérbios 29 e 23 fala que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então você vai precisar ser humilde para quebrar o seu orgulho. Lembrando que ser humilde não é só um atributo, é uma decisão. Então, às vezes você vai precisar decidir fazer coisas que ferem o seu orgulho. E faça elas, porque esse é um ótimo jeito de acabar com o seu orgulho. Várias vezes eu percebo que eu não estou disposto a fazer coisas por causa de orgulho. Tipo, não, eu não vou fazer isso, eu não vou me rebaixar dessa maneira. E quando eu me percebo pensando desse jeito, eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou lá e faço o que o meu orgulho não queria me deixar fazer só de raiva, entendeu? Para acabar com o meu orgulho. Eu não sei se isso é uma atitude meio orgulhosa. Não, brincadeira. Paradoxo. Mas assim você vai quebrando seu orgulho, acabando com o seu eu e se tornando cada vez mais servo. Não faz sentido? Joyciane, como distinguir a voz do inimigo tentando nos confundir? Em João 10, 27, Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E porque elas conhecem a voz, elas seguem e obedecem essa voz, certo? Então o grande esquema não é saber o que é a voz do inimigo, é saber o que é a voz do Senhor. Porque você conhece essa voz. Agora, como você conhece essa voz? Por ser uma ovelha, estar perto do pastor, você tem que ouvir ele falar. Você não sabe conhecer a voz dele, você precisa ler mais de onde a voz dele já está, que é a palavra de Deus. Que muita gente fica reclamando, Deus não fala comigo, mas o cara não lê a Bíblia, que é o que Deus já falou. O cara não passa tempo orando, tentando ouvir a voz de Deus, tentando discernir o que Deus tem para dizer, daí eu não sei como que é também, né? Tem gente que quer encontrar um tesouro sem ter que cavar por ele. Mas enfim, conhecendo a voz do seu pastor, você sabe que não é a voz do seu pastor, porque nada que contradiz a palavra de Deus é Deus falando com você. Nada que te leva para longe de Deus é a voz de Deus falando com você. Então se você quer saber o que é o inimigo, busque conhecer melhor o que é o seu Senhor falando com você. E assim você vai poder discernir bem. Isabela Cristina, qual foi o maior milagre da sua vida? Isabela, essa é uma pergunta meio difícil porque eu experimentei vários milagres na minha vida. Eu experimento milagres constantemente de ver Deus cuidando da gente e abrindo caminhos e fazendo aquelas loucuras que só Deus faz. Mas algo que veio ao meu coração lendo essa pergunta foi o meu nascimento. Há 20 anos atrás, na verdade, os médicos estavam esperando assim um bebê morto, porque não tinha como eu estar vivo. Minha mãe teve um descolamento completo da placenta e por 1h15 ela não chegou no hospital. Isso quer dizer que por 1h15 não tive oxigênio e meus pulmões estavam cobertos, nem cheios de sangue. Não era para eu estar vivo. Tanto que até um médico que fez o meu parto se converteu, porque não tinha explicação para o que aconteceu. E desde então eu carrego o sentimento de que eu tenho uma dívida com o Senhor, né? Porque eu não devia estar vivo, eu estou vivo para a glória dele. E eu vou fazer um vídeo contando essa história em detalhes. Fique esperto aí no canal. Lucas Moreira, como você faz para vencer as tentações, principalmente as relacionadas à pornografia? Lucas, eu já fiz um vídeo de uns 20 minutos sobre isso, então eu não vou abordar muito esse assunto nesse vídeo. Se você quer assistir o vídeo, ele está aqui. E eu estou trabalhando num livro sobre isso também, que logo vem aí, então fique esperto. Lá eu entrego alguns dos vários segredos de como vencer esses problemas aí. Beleza? Deus abençoe. Jaine Pereira, como deixar de cair no mesmo pecado? Não se obtém resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então se você cai no mesmo pecado, algo de errado não está certo, você precisa mudar a sua procedência. Nós nunca somos tentados além da nossa capacidade de vencer a tentação. Isso está escrito em 1 Coríntios 10. Eu acho que um dos primeiros passos é reconhecer que a gente está caindo porque quer, se arrepender e mudar o nosso cenário, mudar a nossa atitude, se quebrantar, se arrepender e viver na dependência do Senhor. Eu falo mais sobre isso no Mate o Dragão. Mas basicamente você precisa trazer um fim para esse ciclo que se repete que te faz cair na mesma coisa. Provavelmente não vai ser fácil, não vai ser agradável e você vai precisar ser selvagemmente radical. Vale a pena essa batalha para assinar em santidade. Paulo Sandro, minha pergunta é, qual é o princípio que mais está fixado em sua mente? Tipo temor ou reticências? Entendeu? Ótima pergunta, eu vou respondê-la após os comerciais.
Você achou que eu tava brincando do comercial, né? Paulo, é engraçado que você mencionou o temor, porque algo que tem estado fixo no meu coração esses dias é o temor. Provérbios 1:7 fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem escreveu isso foi Salomão. Eu acho engraçado que ele chamou o temor como princípio, né, a fundação da sabedoria, mas ele mesmo falhou nisso que ele escreveu. Salomão, ele não terminou muito bem com Deus, e não foi porque ele deixou de ser sábio, foi porque ele perdeu o temor. E se você olhar para muitos dos homens de Deus que falharam com o Senhor na Bíblia, foi por causa da falta de temor. Eu acredito que o temor é uma das coisas mais importantes. Logo depois do amor, para mim, vem o temor a Deus. Porque o temor, ele mantém a nossa reverência, ele nos mantém, né, conectados e cientes de quem Deus é e do como nós devemos nos proceder. Eu não estou falando que a gente precisa ter medo de Deus, mas nós precisamos ter temor. E se nós queremos ser sábios e se proceder bem, o temor é o fundamento. Eu diria que ele é mais importante do que a própria sabedoria, se você seguir essa lógica. Porque é aqui que a sabedoria se fundamenta. Eu acho que a maioria dos homens de Deus que caem, eles caem por causa da falta do temor. Eles não deixam de amar Deus de um dia para o outro. Não é por causa do amor. Muitas vezes a pessoa até se arrepende, ela quer voltar, mas não é porque falhou o amor, é porque falhou o temor do como nós devemos nos proceder. Então, para mim, temor. É isso aí, você já adivinhou. Isso é o que tem estado fixado em minha mente. Eu acredito que é algo que nós precisamos pregar e resgatar sobre andar em temor ao Senhor. Porque Deus é Deus e Ele é Senhor. Daniele Campos, Isa, como ter um olhar fixo em Deus, visto que tudo ao meu redor não contribui? Olha, muito interessante com isso que você está dizendo, é o paralelo de Pedro, né? Caminhando na água, olhando para o Senhor Jesus ao invés das ondas. Normalmente, tudo em volta não vai contribuir para que você tenha os seus olhos fixos, mas é por isso que você não olha para tudo em volta. Porque isso é fé. Fé é andar sem ver o chão, é andar na água. Fé é dar o passo sem precisar olhar se o chão está lá, porque você confia nele. E a fé não é o que a gente vê, a fé é o que a gente sabe. Se você sabe no que você está caminhando, você não precisa ver isso. Para explicar o que eu estou dizendo, eu quero usar uma revelação aqui, bomba, que saiu na mesa um dia que eu estava conversando com o Rafael Conrado, que faz vídeos ótimos no YouTube, dá uma checada no canal dele. Em Gênesis 15, Deus fala com Abraão, ele diz, né, conta as estrelas do céu, se você pode contar. E todo mundo conhece essa história, né, uma cena bonita, porque, né, nossa, é muita estrela para se contar. Mas no versículo 12 diz, ao pôr do sol, caiu sobre Abraão sono profundo. Na mesma hora que fala para ele olhar para as estrelas. Quer dizer que provavelmente Deus mandou Abraão contar as estrelas durante o dia, porque se o sol não tinha se posto ainda, não estava de noite. Então Abraão entendeu o recado. Conta as estrelas se você pode contar. Não é porque não tem muitas, é porque não tem nenhuma no céu, tá de dia. Mas mesmo que ele não possa ver as estrelas naquele momento, porque o sol tá ali, não quer dizer que as estrelas não estão lá, e ele pode confiar no que Deus está falando, mesmo sendo algo que ele não pode ver, que foi a promessa de Deus, que ele ia ser pai de multidões. Abraão morreu sem ter muita família ainda, sem ter muito filho. Mas ele sabia que o que Deus tinha prometido a ele era algo além do que ele podia ver. Da mesma maneira, quando Deus nos deu algo, quando Deus nos diz algo, quando nós temos a palavra de Deus, nós precisamos caminhar nisso e crer nisso, mesmo que a gente não veja, mesmo que as circunstâncias mostrem diferente, nós precisamos crer em sua palavra. Isso é algo fundamental para a nossa fé. Véi, que bomba, né? Checa lá o canal do Rafael. Alexandre Civita, como ler a Bíblia toda em menos de um ano? Com 4 capítulos por dia você consegue ler a Bíblia toda em menos de um ano. A Bíblia tem 1189 capítulos, se você ler 7 por dia, você lê a Bíblia toda num semestre. Se você ler 14 capítulos por dia, você lê a Bíblia 4 vezes por ano. Tudo depende do quanto você quer ler. Mas com 4 já dá pra ler em menos de um ano, né? 3,5 dá pra ler no ano inteiro, se você ler 4, você lê um pouquinho menos de um ano. Eu acho que é muito tranquilo, tá? 4 capítulos por dia, só precisa da disciplina pra continuar fazendo. Nós com certeza temos o tempo, todos nós, para 4 capítulos por dia. Eric Alves, não sei se já fizeram essa pergunta, mas você acredita em predestinação? Sim e não. Efésios 1:4 diz que todos foram predestinados em amor para adoção através de Cristo Jesus. Em Êxodo 32, Moisés tem uma conversa com Deus, que ele fala, risca o meu nome do livro da vida, e Deus diz, não, eu risco o nome de quem peca contra mim. E olhando para essa lógica básica, eu não quero dizer com certeza, mas eu entendo que nomes não são escritos no livro da vida somente, eles são riscados. Eu acredito que todo mundo foi predestinado à salvação. Não é predestinado de, todos vão ser salvos, você não tem outra opção. Quer dizer que antes da fundação do mundo, um cordeiro foi morto, né? Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, diz Apocalipse 13:8. O que eu estou dizendo é, Deus ama a todos, Ele deseja que todos sejam salvos. Eu não sou forçado a fazer nenhuma decisão, eu posso decidir se eu vou ser salvo ou não. Então eu não acredito que alguns foram predestinados a ser salvos e alguns não foram predestinados a ser salvos. Eu não acredito e entendo pela Bíblia que Deus não decidiu e forçou ninguém a fazer nada. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem a pré-sabiência, mas ninguém é predestinado ao fracasso. Ninguém é predestinado a não ser salvo. Diz 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Cristo é que todos sejam salvos. Olhando para tudo isso, para mim fica simples. Então eu não acredito na doutrina da predestinação, assim que, né, tipo, mais calvinista, de que alguns vão ser salvos, outros não. Eu acredito na predestinação do amor para todos os filhos em adoção, que é algo bíblico. Mas eu não uso essa palavra para não gerar confusão. Faz sentido?
Última pergunta, Tainá Tabata. Existe diferença entre só ser perdoado e ser perdoado e curado? Sim. Tiago 5,16 fala: confessai os seus pecados uns aos outros para que vocês possam ser curados. E ainda diz que a súplica de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. A oração de uma pessoa justa, né, é eficaz. Então, quando eu quero ser perdoado, eu preciso confessar o meu pecado com Deus. Isso acerta as coisas aqui verticalmente. Eu fui perdoado. Agora, se eu quero resolver os problemas que esse pecado trouxe sobre a minha vida, se eu quero ser curado das feridas emocionais, das feridas espirituais, que são consequências do meu pecado, eu preciso confessar esse pecado para alguém aqui. E isso é algo que eu acredito muito no discipulado. Ele diz ainda que a oração de uma pessoa justa, poderosa e eficaz, porque está dizendo basicamente o seguinte: converse com alguém que já venceu esse pecado, converse com alguém que está caminhando, né, em justiça e em santidade, e que essa pessoa ore por você. Essa é a minha experiência vencendo o pecado. Eu tenho discipuladores, eu converso com eles, né? Durante a minha adolescência eu conversava com meu pai, ele orava comigo, eu confessava meus vacilos com ele, e foi algo que eu experimentei. Isso traz cura para nós. Então existe sim diferença entre ser perdoado e curado. Eu acredito que esse é um dos melhores jeitos de acabar com o pecado aqui, impedir que ele se repita, de trazer um fim a um ciclo de queda, é você se abrir com alguém e trazer desfecho para aquilo, você ser curado e você acabar com isso. Beleza? Faz sentido? É isso aí, meus queridos, amo vocês, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo. E aí, você ficou muito incomodado com aquele comercial que apareceu na metade? Eu tô fazendo um teste, né, porque existem contas para se pagar. Eu nunca farei isso no vídeo de segunda, mas quem sabe no de quarta. É isso aí, gente, Deus abençoe vocês, a gente se vê na próxima.